Dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Vimos ontem que Isaque, para testificar que no fim sentiu que Deus o socorreria, denominou os poços que granjeara pacificamente de dádivas ou recompensas. Ora, pelo que Moisés adiciona, tudo indica que seu desfrute não durou muito tempo, pois lemos que ele retirou-se para Berseba, lugar onde Abraão, seu pai, habitara outrora. Sabemos que se de ele não fora constrangido, não teria partido do lugar onde desfrutava de comodidade, pois já não havia nele agilidade que lhe possibilitasse subir e descer. Daqui para ali não fora aquela necessidade que o constrangia para agir assim. Temos, pois, que aprender que Deus sempre o exercitaria, e que ele não era feliz em habitar na terra de Canaã, na qualidade de forasteiro, sem sequer um palmo de terra como o seu. Mas além disso, ele o guiou de um lado para o outro, como já vimos até aqui. Do que somos ensinados a sermos, por assim dizer, como uma ave que pousa num marinho quem ainda não sabe voar. E se Deus, nesse caso, nos manteve em nossa fragilidade, que habitamos em determinado lugar e descansamos ali, contudo não devemos fazer aí nosso ninho, como se nosso perene descanso fosse aí. Neste ponto, porém, devemos aprender a viver como peregrinos de passagem, como também Paulo usou a mesma palavra. Pois onde quer que os cristãos tenham seu fundamento e sede, tão estáveis em meio a todas as tormentas e tempestades, que jamais mudam nem variam. Não obstante, no que tange a sua habitação, devem sentir-se como peregrinos de passagem, sem terem nenhum lugar de repouso, a menos que sejam abrigados dia após dia, por assim dizer, sobre a mão de Deus. E nesse interim que se preparem para perambular de um lado a outro, segundo o exemplo de seus pais, que aprenderam pela experiência a não ter sua herança aqui na terra, e que confessem ser peregrinos, como veremos mais adiante, pela resposta que Jacó deu a Faraó. Entre mentes podemos ver ainda a malícia de todos aqueles vizinhos das imediações, pois os poços, especialmente os que Abraão adquirira, foram tirados dele depois de sua morte, a fim de que seus sucessores e filhos não viessem a usá-los. Lemos, porém, que Isaque abriu ali um poço, portanto ele não podia viver sem água. Ele e sua família, a qual era numerosa, bem como seu gado. Ele tinha que ir bem longe em busca de água, até que Deus lhe restaurasse aquilo que lhe fora injustamente extorquido. Por isso ele habitou em Berseba por algum tempo, sem água, a não ser que a tomasse emprestada ou a comprasse. No entanto, mais tarde ele achou de novo seu poço, e assim sua vida ficou bem mais fácil do que antes. E Deus não lhe permitiu, por assim dizer, que morressem de sede, lançando mão de sua malícia e assim alcançando seu propósito. Mas seja como for, Deus o ouviu não no primeiro impulso. Temos, pois, que aprender aqui o que foi mencionado ontem, a saber, que aprendamos a suportar as necessidades, sim, a necessidade de água, e que não achemos estranhos que nossos pais fossem testados desta maneira. E se Deus nos poupa, que reconheçamos sua bondade neste ponto, e que se ele nos aflige de alguma outra maneira, que sejamos tanto mais capacitados à paciência. No entanto, lemos, dali subiu para Berseba, e na mesma noite lhe apareceu o Senhor. Aqui devemos observar aquilo que já discutimos previamente sobre a vida de Abraão, a saber, que Deus lhe apareceu no momento em que tinha necessidade de auxílio e conforto, em razão de sua profundo estresse e tribulação que já havia experimentado. Esta circunstância, pois, é digna de ser analisada, ou seja, que Deus, vendo seu servo em extrema aflição, lhe deu algum descanso, como ocorre em nossos dias. Muito embora não tenhamos tais visões, contudo Deus não cessa de manifestar a nós, tão logo percebe que já não podemos suportar,
e que sucumbiríamos a menos que ele estende sua dadivosa mão para nos suster. Uma vez que somos por demais propensos a deixar-nos afetar pelos revém, concluímos que Deus já se alienou de nós. Imaginamos que ele já nos esqueceu totalmente. Mas em contrapartida, quando ele nos faz provar seu favor, não importa de que sorte seja, ou melhor, que ele nos fortalece e que lutamos valentemente contra todas as tentações, ou melhor, que ele nos livra dos erros e vexações que praticamos e sofremos, ou que ele nos assiste, por assim dizer, de alguma maneira visível. Então eis sua surpresa, e então descobrimos que ele sempre cuida de nós. Por isso notemos bem que quando Deus apareceu a Isaac, significa necessariamente que ele é permisso por alguma grande necessidade. Visto que tal coisa não sucede todo dia, por isso aprendamos a manter-nos contentes quando Deus, após haver permitido que fôssemos atormentados, inquietados, atribulados e molestados, por fim se nos revela na qualidade de Pai. E se isso não ocorre logo, esperemos por ele, como vemos fazer Isaac, que nem sempre recebia um sinal infalível de que Deus o assistia, mas ao contrário, então se vê totalmente destituído de todo e qualquer socorro, e que por um longo tempo e depois de lhe sobrevir alguma miséria, eis que outra segue como costuma suceder, e não obstante ele não fraqueja, e portanto sigamos também essa mesma vereda. E no interim observemos ainda que mesmo que seja uma única palavra que Deus nos fale, em demonstração do amor que ele nutre por nós, isso nos vale muito mais do que todos os bens que porventura possuamos. Sim, se tivermos como beber até fartar, e isso com toda excelência, ainda quando não houver ninguém a nos aponquear, ainda quando tivermos descanso de todos os lados, em suma, ainda quando tivermos tudo quanto o nosso coração deseja. Se o mundo proceder assim conosco, é certo que não devemos nutrir por ele estima demasiada, ainda quando tenhamos este testemunho de que Deus nos é misericordioso. Pois suponhamos que um homem mergulhou em todos os prazeres e desfrutou de todas as comodidades do mundo, e a quem nada faltava. Contudo, se ele não conhecia o que significa a comunhão com Deus, se não tinha noção de qualquer doutrina nem de promessa, então estará para sempre, por assim dizer, em dúvida se suas comodidades acabarão ou não. E se ele se sentir tão inebriado nesse estado, que chegará a imaginar que sua prosperidade ainda permanecerá consigo. O que virá depois de toda sua felicidade neste mundo? Até quando durará sua vida? Assim, pois, todas as bênçãos que porventura nos sobrevenham, nada são nem pode ter qualquer bom resultado, a menos que sejamos assegurados de um favor divino. Mas em contrapartida, quando apraz a Deus declarar que Ele nos ama e que estamos sob sua proteção, que não podemos perecer, que Ele nos toma pela mão e que somos mantidos e guardados por Ele, é isso que deve fazer feliz, ainda quando tudo mais nos fale. Assim, pois, qualquer que seja o sinal que Deus deu a Isaac de que ele o contemplou com compaixão, isso nada era em comparação com o que Moisés recorda agora, a saber, que Deus lhe apareceu, a fim de que sua aliança permanecesse entre os dois e fosse tanto mais ratificada, que para ele estava tudo resolvido ali, de tal maneira que seria um escudo a parar todas as tentações. Aqui, porém, em primeiro lugar, temos de observar que esta era uma visão a preparar Isaac para que a palavra que lhe fosse dada fosse recebida com a máxima reverência e autoridade. Ora, esta visão foi um sinal de que Deus falava, e isso foi sempre muito necessário, pois sabemos como o diabo se esforça muito para seduzir por meio de ilusões e vã fantasia. Quando, pois, os pais eram ensinados para que nutrissem uma plena certeza de sua fé, a majestade divina se lhe manifestava, da qual tivesse alguma infalível impressão. Pois se fossem assistidos só pela palavra, teriam como que um som no ar sem qualquer estabilidade. Portanto, não é superfluo dizer Moisés que Deus se mostrou e se declarou a Isaac, pois era necessário que Isaac soubesse e fosse inteiramente persuadido de que a palavra que era ouvia procederia do céu, e para ele descansar nesse fato,
que eram a verdade indubitável na qual ele não fosse ofendido. É verdade que Deus é invisível e não pode ser compreendido, e tão longe está de o abrangermos com os olhos, que se aplicarmos todos os nossos sentidos aí, é certo que nunca atingiremos sua sublime majestade. A essência de Deus, pois sendo infinita, não pode ser vista pelos homens, mas isso não impede de que Ele revele até onde nos for conveniente e segundo aquela pequena medida de que Ele pôs em nós. Assim, sempre que lermos que Deus apareceu aos antigos pais, isso mostra não que eles pudessem compreender toda a sua essência e majestade, pois isso seria impossível. O espírito do homem é muito rude, porém ele se mostrou até onde pudesse suportar, a saber, até onde ele visse proveitoso. Sim, e se Deus pudesse sua glória descoberto ante nossos olhos, por certo que isso nos esmagaria. Digo, se tivéssemos uma maior medida de entendimento do que temos, se nosso espírito pudesse compreender 100 vezes mais do que compreende, contudo ainda ficaríamos tão artusiados ante da glória de Deus e ainda ficaríamos totalmente confusos. Convém, pois, que Deus leve em conta a nossa capacidade de suportar, quando lhe apraz manifestar a nós. E, portanto, observemos como se deve tomar a palavra que Moisés usa aqui, isto é, que Isaque, para poder assegurar-se mais da promessa que lhe fora feita, e para que a retivesse como uma promessa autêntica, e não nutrisse nenhuma dúvida de que era Deus quem lhe falava, ele teve algum sinal e alguma marca pelas quais percebeu que era Deus que lhe falava, e que não podia ser enganado, que não era alguma fantasia ou alguma leve imaginação, senão que Deus lhe dava uma parca certeza a que pudesse agarrar, de que lhe daria tal descanso por virtude da palavra que seria mais tarde adicionada. Luta contra tudo quanto de mal porventura lhe ocorreu. Ora, lemos que Deus o exortou a que não temesse, e ele lhe dá razão disso. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Já dissemos que Deus, ao dizer não temas, não tinha em vista isentar de todo o temor aqueles a quem ele fala, pois por mais que os pais fossem vencedores contra todos os desafios que porventura lhe sobreveio, contudo não era insensível. Abraão foi tentado, porém não foi vencido. E, portanto, devemos ter em mente este ponto, que aqueles que se tornavam vencedores pelo poder do Espírito de Deus, não obstante lutavam. Ora, que profia ou combate pode haver, a menos que haja algum senso da existência disso? Pois se Abraão não sentisse tal coisa em si mesmo, e se visse em perigo, jamais teria invocado a Deus e jamais teria recorrido a ele, caso não fosse pressionado pelas tristezas que ora experimentava, e jamais teria apresentado a Deus seus rogos e queixas, para que fosse desvencilhado e aliviado delas. Assim, pois, não devemos imaginar que Deus quisesse que fossem destituídos de todo e qualquer senso a quem ele disse, não temas, mas isso se deu para que fiquemos tão radicados nele que não tentamos sem medida como costumamos ser, a menos que descansemos em Deus, pois o mais leve sopro de vento vindo do mundo é suficiente para abalar-nos e deixar-nos de tal modo sem saber o que fazer, que não nos é dito que caminhamos tomar, como lemos de Acais que temia e tremia com o ruído de uma folha de árvore. E Isaías, para remediar este mal, diz: silêncio, fica quieto diante de Deus. E esse é o estilo comum da Santa Escritura. Assim, pois, notemos bem o que esta palavra implica quando lemos: não temas. Isto é, por mais que tenhamos ocasião de temer e de nos sentirmos perplexos, no entanto devemos resistir e esperar com paciência até que Deus nos socorra e não permita que tal temor nos oprima e nos sufoque totalmente, mas que nos esforcemos para retrobar e manter a vereda reta. E a respeito de sermos inquietados e embaraçados aqui e ali, firmemos bem e sempre nossos passos, visto que nos achamos fundados na promessa de Deus. No entanto, lemos expressamente: eu sou contigo, para mostrar que temos um Deus ao nosso lado. Isto deve ser suficiente, ainda quando o mundo inteiro, de modo malévolo, busque nossa ruína, de modo que quantos homens contemplamos, tantos são nossos inimigos,
Sim, e é como se todas as criaturas conspirassem contra nós. Não obstante, é assim que Deus assume nossa parte e nos faz vencer todos os temores. E deveras vemos como o profeta Davi, no Salmo 13, verso 6 ao 7, praticou essa doutrina e Paulo igualmente nos deu exemplo disso. Não tenham medo de milhares do povo que me tomam posição contra mim, de todos os lados. Assim que vejo todas as mortes do mundo, quando me certifico de que o cajado de Deus me protege. Assim também ele fala no Salmo 23, Ó Senhor, teu bordão, isso é o cajado que estendes no ofício do pastor, pois ele toma a similitude do pastor que terá seu cajado ou seu bordão para guiar suas ovelhas, de modo que posso ter algum sinal de que me garante que tu me incluis em teu rebanho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, contudo sou confortado, pois eu me considerarei muitíssimo confortado, de modo que me sinto bem fundado em tua graça. E mais adiante, em outro texto, ele declara, já que Deus está comigo, ele também, a todos quanto vierem me assaltar, desafio. O que a carne me poderá fazer se Deus assume meu lugar? Aí ele escarnece da fragilidade humana, mostrando que Deus, golpeando, pode subverter a todo e reduzi-lo a nada. E não obstante, se ele estiver armado com a força do alto, todas as ameaças que porventura o diabo for capaz de lançar contra ele se reduzirá a nada. E isso é o que Paulo nos ensina. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Não significa que não teremos muitas coisas contra nós, a despeito de Deus ser o guardador de nossa vida. Não obstante, podemos gloriar-nos contra todos os nossos inimigos e contra tudo que o diabo engredar contra nós, de modo que Deus nos será favorável. Daí não ser sem causa que esta palavra é expressa, para espantar todo o temor ao dizer, eu sou contigo, portanto não temas. Ora, da mesma forma como somos ensinados a descansar unicamente na bondade de Deus e em seu paternal amor, assim, em contrapartida, temos de observar que sem Ele seremos sempre como uma pessoa que ainda continua semeando. E isso é também o que tocamos supra, a saber, que se Deus não nos testificar o amor que Ele tem por nós, ainda quando permaneçamos num paraíso terreno, estaríamos no inferno. E em contrapartida, ainda quando estivéssemos em algum inferno, ou seja, em algum abismo, assim que sentirmos que Deus usa de misericórdia para conosco, que no fim Ele nos será clemente e nos garantir seu auxílio, então o inferno se converterá sempre em paraíso. E isso é o que temos de observar neste lugar, que quando um homem não sabe como cultivar em si o respeito a Deus, a saber, ele não consegue ter certeza de que Deus nutre para com ele um afeto paternal. Então necessariamente treme e se sente sempre fustigado de todos os lados, e sente muitas picadas e torturá-lo e atormentá-lo, sem saber qual a causa, e que muito a miúde experimentará profunda perplexidade. Essa, pois, é a situação dos incrédulos, não que não sejam bastante ousados a ponto de sentir aversão por Deus, pois é como se eles pudessem escapar de sua mão, e que ele trovejasse do céu, nem assim poderia atingi-los. Os perversos, pois, e aqueles que são escarnecidos de Deus, deverão ser excessivamente ousados em seu orgulho. Não obstante, Deus lhe dá alfenarias do íntimo, de modo que sofram, como alguém diria, assaltados ocultos, sem saberem onde procedem. Não obstante, é Deus que faz guerra contra eles com sua própria incredulidade, e é este o galardão de todos os que não repousam somente em Deus, e não sabem que toda sua segurança, toda sua alegria e felicidade está em viver sobre sua guarda. Todos, pois, que presumem de sua própria força e virtude, todos os que de tal modo ocupam suas mentes nestas criaturas terrenas, no fim pagarão o preço de sua própria tola presunção, porque não deram a Deus aquela honra que lhe pertence, a saber, descobrirão que não passam de pobres semeadores. E por isso aprendamos ainda, quando Deus der todos os nossos prazeres que nos são possíveis desejar, que nada disso teremos se nos afastarmos dele,
Mas antes aprendamos a mantermos naquele favor e testemunho que temos. No fato de Ele nos adotou por seus filhos, Ele se mostrará sempre ser-nos Pai. Quando, pois, formos assim plenamente persuadidos, é certo que venceremos todos os temores. Mas, em contrapartida, quando imaginarmos que estamos seguros sem a proteção de Deus, então se faz necessário que Ele mostre qual é nossa loucura e arrogância. E isto, em termos breves, é o que temos de aprender neste lugar. E assim fechemos estas duas coisas como inseparáveis e que não devem ser separadas. Que Deus está conosco e que vivamos bem seguros contra todo o mal, pois se Ele ficar longe de nós, seremos mais que miseráveis, ainda que vivamos no paraíso, como eu já disse. Mas quando Ele está conosco, ainda quando andamos na sombra e treva da morte, e pareça que pereçamos a cada minuto e de uma hora, contudo não seremos privados de nosso conforto, bem sabendo que a morte se nos converterá em vida, que tudo contribuirá para a nossa salvação. Além disso, temos de observar isto, que Ele diz que ser o Deus de Abraão, porque por esta palavra Ele desperta a memória de Isaque em relação a todas as promessas, as quais ele aprendera de seu pai, se ele não fosse instruído e que Abraão não cumprisse seu dever, informando-lhe: meu filho, Deus me deu este privilégio acima de todos os homens, a saber, que me declarou e me disse que minha progenie seria por sua herança, que nos abençoaria, seríamos separados e santificados de todo o resto do mundo. No entanto, notemos como nos convém adorá-lo, notemos como devemos invocá-lo, vejamos como devemos servi-lo. Se, pois, Abraão não houvesse fielmente ensinado a seu filho Isaque, esta palavra não teria sido nenhuma força. Eu sou o Deus de Abraão, e deveras seu conteúdo seria nulo e saturado de superstição. E assim notemos bem que ele, por esta palavra, Deus dá a Isaque uma confirmação de que outrora aprendera de seu pai. Os papistas fazem ficar de pé disto quando querem manter-se em suas imundícias e erros, pois ele os possui de outro país e ancestrais que seguem. Não inventaram hoje, portanto, lhe parece que isto basta para rechazar até mesmo tudo quanto Deus mesmo mostrava por sua palavra para que sigam seus pais e anciãos. Bem, mas quando Deus é chamado Deus de Abraão, ele pressupunha esta única coisa, que Abraão tinha uma fé governada pela doutrina que lhe fora ensinada. E de onde procede que ele chama a si mesmo o Deus de Terá? Pois haveria nisso algo mais? Os papistas não dirão: faz 100 anos desde que o chamamos o serviço de Deus entre nós, que foi usado entre os homens. Porventura dirão: ora, há 1000 anos desde que o mundo é assim governado? Ora, pois eles mesmos desprezam a Deus, como bem lhe parece, e quando evocam 1000 anos. Ora, pois se a questão fosse simplesmente da antiguidade, ele teria dito: eu sou o teu Deus de Terá e de Naor. Ou melhor, ele teria recuado mais, até alcançar os que viveram antes. Mas não há dúvida quando ele fala dessa maneira. Chama Abraão a Deus, e este já havia morrido, e os outros eram mais antigos ainda. Então que distinção faremos aqui? Não devemos inventar de acordo com nosso próprio cérebro, mas devemos visualizar aquele ponto de onde Deus fala a Isaque. Não há dúvida de que isso se deu porque Abraão tinha plena certeza de fé de que sua opinião não era a do resto do mundo que afirma: eu penso assim, eu creio assim. Mas ele estava plenamente certo de que Deus lhe falara. Eis, pois, em que respeito e por qual causa lemos a glória. Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. E assim notemos bem quais os dos pais devemos seguir, para que não sermos enganados a esse respeito. Porque se nossos pais forem devidamente instruídos e que foram inteiramente da verdade divina, isso seria agora um bom auxílio à nossa fé. Pois quando temos guias que nos indicam o caminho, isso não é muito vantajoso e não devemos desprezar. Mas, se tivermos os pais que não foram filhos de Deus, do que toda paternidade e parentesco dependem, no dizer de Paulo, então que fechemos nossos olhos, pois se Deus não possuísse o soberano título de Pai, e não fosse nenhum referencial para nós, então
Ai de todos os parentescos e laços familiares que porventura tenhamos neste mundo, pois estes seriam tanto rede de Satanás. Portanto, notemos bem que, como se expressa neste lugar, Deus é o pai de Abraão, pai de Isaque. Daí o profeta Ezequiel afirma o contrário: não andeis nos estatutos de vossos pais. Ezequiel capítulo 20, versículo 18. E por que ele diz isso? Porque esses pais não seguiram os passos de Abraão, mas se afastaram do mesmo. E por isso já não eram dignos de tão honroso título de pai, já que não eram os filhos de Deus. Portanto, temamos que se nos diga o mesmo pelos lábios de Estevão, homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Atos 7:51. Mas se houve alguma ignorância ou rebelião de nossos pais, cuidado para que não nos resignemos totalmente a nosso Pai Celestial. Não obstante, enquanto os papistas gritam, nossos pais, aprendamos a discernir e não sejamos como os irracionais. Como eles fazem, tomamos nossos pais de algum bordel, como fazem todos quantos tomam por pais os que têm pervertido e corrompido a simplicidade da lei do Evangelho. A saber, essa turba imbecil de frades e monges que têm sido os falsificadores da Santa Escritura. Portanto, afinal, não deixemos que nossos sentidos sejam assaltados e espoliados, sabendo que nossos pais devem ser os filhos de Deus, de quem depende todo o parentesco, como já citamos de Paulo. Isso, pois, é o que sucintamente aprendamos neste lugar, ou seja, que Isaque foi admoestado a reconhecer e a evocar à sua memória tudo quanto aprendera previamente, e que isto serviu para confirmar sua fé quando disse que se Deus se manifestara a seu pai Abraão. E agora em nossos dias temos de pôr esta doutrina em prática. Como a miúde teremos necessidade de assegurar-nos, ou melhor, quando nosso espírito for atribulado e assambaraçado, ou por alguma vacilação e incerteza, que busquemos nosso recurso ali, ou seja, seguir nosso pai Abraão, conformar-nos em seguir aquela regra que ele nos demonstrou. Por quê? Porque estamos certos de que Deus se lhe manifestou. Eis, pois, uma boa diretriz, que não nos desviemos da vereda de nossa salvação, quando nos conformarmos e nos amoldarmos ao nosso pai Abraão, ou seja, de todas aquelas promessas nas quais devemos hoje nos fundamentar. E nesse cômputo deveria compreender todo o resto dos fiéis, e embora não nos pertença ao mínimo no tocante à carne, não obstante não cessaremos de ser filhos de Deus. E por isso não é sem motivo que o apóstolo em Hebreus capítulo 12, versículo 1, põe diante de nós essa densa nuvem de testemunha, quando nos mostra que somos muito diferentes se não seguimos aqueles a quem Deus nos estabeleceu como exemplo. Visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, a chamar-nos para Deus que parecia obstruir nossa visão. Alguém nos ofenderia ao tentar reduzir-nos, fazer-nos imaginar que somos excusados em dizer: a esse respeito ele fez o que eu faria, por isso não precisamos mais que uma pequena trajetória para desviar-se do temor de Deus e de sua obediência. Não obstante, Deus porá diante de nós tanta testemunha aprova nossa fé, que devemos ficar satisfeitos com isso. Contudo, não lhe trazemos nada. Se isto de nada nos aproveita, e assim não ficamos confirmados, qual é a causa disso, senão nossa própria ingratidão? Assim, pois, enquanto nossa fé for fraca, concluamos que teremos que tratar a ignorância como se fosse tempestade. E então, porventura Deus começou a falar só ontem ou hoje? Porventura não falou a Abraão? Porventura sua verdade não é infalível desde que aquele tempo para cá? E além disso, todos os fiéis de lá para cá, todos os santos reis e profetas e os demais, porventura não são tantas testemunhas que Deus nos exibe? Portanto, unamo-nos agora a esta santa assembleia, pois muito embora o Evangelho nos tenha sido pregado, não basta que nos congreguemos com todos os fiéis na igreja, que hoje ainda vivem, mas também na comunhão e companhia de todos os espíritos a quem Deus tem arrebatado deste mundo. Hoje, portanto, nos achamos unidos em comunhão com todos os santos patriarcas e profetas, enquanto Deus nos falar,
mas seremos tantos mais sem censura, porque não sabemos como tirar proveito de tudo isso. Visto que Deus nos revelou ainda mais claramente e de uma maneira ainda mais familiar na pessoa de seu Filho unigênito. Portanto, hoje ele não é só chamado de o Deus de Abraão, mas também o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que temos a plena e perfeita revelação de tudo quanto nos é proveitoso para a nossa salvação. Nesta imagem viva na qual Deus se exibiu, é certo que não temos pretexto que possamos alegar, porque não teríamos tal certeza de fé, que nunca nos tentemos aqui e ali, e quando o mundo se transforma centenas e milhares de vezes, não obstante devemos permanecer firmes naquilo que já recebemos de Deus, sabendo que sua verdade é imutável. Isso, pois, sucintamente é o que temos de aprender concernente a esse texto. E além do mais, notemos ainda que a palavra do Senhor Jesus Cristo ao dizer: "Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus que é vosso Deus." João 20, capítulo 17. Percebe-se que o Filho de Deus, que é o Deus eterno, no entanto nos unimos a Ele e nos mantemos seguros ali, de tal sorte que jamais seremos afastados desta fonte que Ele nos deu da sua verdade, dizendo que temos um só Deus ao qual estamos unidos, visto que Ele é homem e portanto o nosso irmão, que temos o mesmo Deus que é também seu Deus, e o mesmo Pai que é também seu Pai. Quando ouvimos estas coisas, porventura há alguma razão a mais para dúvida ou estremecimento? Como há muitos hoje que dirão: "Oh, eu não sei no que crer." Há tantas e tantas opiniões que me sinto confuso e também não consigo crer em nada, já não sei o que seguir. Mas não se pode decidir, senão que tais pessoas são possuídas do diabo, quando pisam sobre a planta de seus pés a verdade de Deus, que é como que uma luz indubitável a guiar-nos e mostrar-nos o caminho da salvação. Assim, pois, visto que Deus se revelou desde Abraão e Noé e designou a Moisés para ser o condutor de sua igreja, que nos entrelaçou totalmente quando, por fim, enviou seu Filho unigênito em cuja pessoa congregou a todos nós, em si mesmo, aprendamos, pois, a manter-nos nessa unidade de fé que Ele nos outorgou e não nutramos dúvida de que Ele sempre nos terá por seus filhos. Agora temos de notar aquilo que Deus diz: "Abençoarei a Isaque e multiplicarei sua semente", pois isso serve para ilustrar que o favor de Deus concede àqueles a quem Ele chamou para si não é vão nem sem efeito, senão que produz seu fruto e efeito no tempo certo. Portanto, é muito certo que quando Deus usa de misericórdia para conosco, Ele nos dará tantas coisas boas, as quais Ele bem sabe ser-nos para o bem. É verdade que isso não se dará segundo nossos desejos, mas seja como for, a prosperidade estará sempre acolopada ao favor e amor de Deus. Ora, bem que sabemos que Ele tem tudo em suas mãos, e não é nenhum sovima que deixa de dar a seus filhos tudo quanto bem sabe ser para seu sustento. Aprendamos, pois, a esperar por toda a prosperidade e gracioso favor em nosso Deus, quando lhe aprouver testificar-nos que Ele nos ama e que está conosco, e entre mentes, embora tenhamos muitas adversidades que nos atribulam e nos molestam, que nos prejudicam e nos amarguram, contudo jamais deixamos de nos manter firmes em sua promessa. E quando recebermos alguma graça das mãos de Deus, apliquemo-la sempre para o fortalecimento de nossa fé e para manter esta indubitável persuasão de que provaremos ser verdadeiro o que aqui nos é expresso. Eu estarei contigo e te abençoarei. Indubitavelmente, se considerarmos bem os benefícios de Deus que diariamente dele recebemos, os quais nos seríamos valiosos, como deveríamos ser, teremos sempre bom motivo para honrá-lo e regozijar-nos nele. Mas ai de nós, que devorávamos os benefícios que ele nos outorga e no ínterim vivamos, viramos as costas e nunca mais pensamos nele. E podemos perceber que esta é a causa de sermos tão propensos à murmuração, nos impaciamento e remodeando nosso descontentamento. E por que agimos assim? Porque os benefícios de Deus, sendo suficientes para satisfazer nele, porém o desprezamos e os descartamos, e assim não somos dignos de provar que esta promessa é valiosa. Eu estou contigo e te abençoarei. Ora, pouco depois lemos assim:
Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor. Já vimos porque os altares eram erigidos pelos santos pais e com que intenção. No entanto, aqui temos de falar algo mais sobre o assunto, até porque o lugar demanda. O altar que Isaac erigiu, enfim, era para que ele pudesse fazer profissão de sua fé. E assim muito diz respeito ao primeiro ponto, pois se orarmos a Deus, não temos necessidade de aumentar um altar. O serviço divino é por sua própria natureza espiritual. Isaac, pois, não erigiu um altar para que pudesse invocar o nome de Deus, ou fazer-lhe suas orações e súplicas, mas sua intenção é para que sua fé fosse conhecida e para que Deus fosse glorificado diante dos homens. Pois ainda quando devamos servir a Deus em espírito e no recôndito de nosso coração, contudo isso também não impede de que apresentamos aquele louvor que Ele merece diante dos homens, e que prostemo-nos quando está diante de nós fazê-lo, e que lhe pertencemos totalmente, de corpo e alma. Agora, porém, que nosso Senhor Jesus Cristo já veio a este mundo, e já assumiu nossa natureza e já nos disse: Eu sou a luz do mundo. João 8,12. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. João 14,6. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. 1 João capítulo 2, versículo 1. Portanto, visto que temos tudo isso, porventura não devemos munir-nos de maior certeza. Quando houver alguma dúvida sobre como invocá-lo, saibamos que nossos rogos serão ouvidos por ele, e os portões se nos abrirão e descobriremos que ele sempre está pronto e favorável a ajudar-nos e assistir-nos. Ora, seja como for, notemos bem que os altares nos tempos antigos, e especialmente no tempo da lei, eram sempre erigidos para este fim, que os fiéis soubessem que não eram dignos de orar a Deus, nem de invocá-lo em seu próprio nome, mas que sempre tinham que agregar-se a ele por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela virtude daquele sacrifício que ele oferecia ao seu Pai para a reconciliação do mundo. E deveras não devemos imaginar que Abraão e Isaac inventaram altares segundo suas próprias fantasias, pois seus sacrifícios nunca eram aceitáveis senão pela fé, como nos mostra o apóstolo. Ora, eles nunca poderiam fundamentar-se na fé, a menos que a palavra de Deus previamente os iluminasse. Saibamos, pois, que Isaac não ofereceu um sacrifício em todas as suas aventuras ao seu bel prazer, senão que ele foi ensinado que, sendo um miserável pecador, não devia presumir em invocar o nome de Deus, a menos que depositasse toda a sua confiança naquele que seria enviado a fazer satisfação e purgar os pecados do mundo. Os pagãos deveras tinham seus altares e sacrificavam, como faziam os santos pais, porém lhe faltava o principal. Se ocupavam inteiramente na cerimônia que por si só era frívola, porque não buscavam aquele modelo celestial de que se faz menção em Levítico. Assim, pois, temos de aprender que quando nosso pai Isaac invocava o nome de Deus, ele tinha um altar a testificar que ele não podia ser recebido senão no nome e favor do nosso Senhor Jesus. E portanto hoje, enquanto oramos a Deus, aprendamos a lavar nossa oração com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, pois do contrário, não passaremos de pessoas profanas e contaminadas. Mas quando o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo foi aplicado aí, certamente nossa oração serão puras, serão consagradas, serão de tal sorte que Deus a aceitará. E quando invocarmos a Deus, cada um estando no âmago de seu coração, lá botemos também para atrair nosso semelhante para lá, sendo nossa intenção que ele seja glorificado em nosso meio em plena concordância. E como devemos viver unidos numa só fé, assim também tenhamos apenas uma boca em protesto, em prol de nosso Pai e Salvador, de que seremos totalmente deles.